Imagínese diante de uma multidão furiosa, um homem inocente, algemado, olha para o chão enquanto espera sua decisão. Você tem o poder absoluto para libertá-lo ou selar seu destino. E então, você decide lavar suas mãos. Esse foi o momento que marcou para sempre Pôncio Pilatos, um governador romano preso entre as ameaças de um império implacável e a pressão de um povo que clamava por sangue. Quem foi realmente esse homem que aparece em todos os relatos sobre a crucificação de Jesus? Um cobarde, um estrategista político ou uma vítima de seu próprio cargo? Porque além do gesto simbólico que o tornou imortal, há uma história cheia de conflitos, decisões fatais e silêncios que falaram mais do que palavras. E hoje, vamos descobri-la juntos. Fique comigo, porque o que vem a seguir você não encontrará nos livros de catequese nem nos documentários clássicos. Aqui você conhecerá o lado oculto de Pôncio Pilatos, o homem que tentou salvar Jesus, mas escolheu não fazê-lo. A história lembra Pilatos como o governador que lavou suas mãos, mas antes de chegar a esse momento fatídico, quem era esse homem? De onde ele veio? E o que o levou a um dos cargos mais incômodos do Império Romano? Pôncio Pilatos pertence à ordem equestre, uma classe social poderosa, mas não aristocrática. Ele não era um senador, mas era um homem com prestígio militar, inteligência política e ambição suficiente para escalar dentro do sistema romano. Seu sobrenome, Pilatus, poderia fazer referência a uma habilidade como a lança romana, o pilum, o que sugere um passado no exército. Embora os registros sejam escassos, muitos historiadores concordam que ele serviu nas legiões do Reno ou do Danúbio, zonas de fronteira onde apenas os mais disciplinados sobreviveram. Mas não basta ser corajoso para ser governador. Em Roma, também eram necessárias conexões políticas, e Pilatos as tinha. Segundo alguns indícios, sua ascensão foi apoiada por um homem influente na corte do imperador Tibério, Lúcio Sejano, o temido pretoriano braço direito do imperador. Foi assim que, no ano 26 DC, Tibério o nomeou prefeito da Judeia. O que parecia uma promoção honrosa, na verdade, era uma punição disfarçada. Porque governar a Judeia não era um privilégio, era uma condenação. Um povo profundamente religioso, acostumado a se rebelar contra qualquer símbolo de opressão, e que nunca aceitou totalmente o domínio romano. Pilatos foi enviado lá não para brilhar, mas para conter, para sufocar qualquer faísca de rebelião, e fazer isso sem alterar o frágil equilíbrio que sustentava o poder imperial na região. E desde o primeiro dia, essa tarefa o confrontou como uma tempestade que até sua armadura romana não conseguiu deter. Governar a Judeia não era como administrar qualquer outra província do império. Não. A Judeia era um vulcão que nunca parava de tremer. Para Roma, era apenas uma faixa de terra distante, mas para seus habitantes era o coração de sua fé. A terra prometida, o lugar onde seu Deus habitava. E aí começava o problema. Enquanto o império adorava imperadores divinizados e deuses, no plural, os judeus defendiam um monoteísmo inabalável. Não queriam ídolos, não queriam tributos, e muito menos queriam ser governados por pagãos. Pilatos se viu no meio desse choque. De um lado, um povo que desprezava os romanos. Do outro, um imperador que não aceitava nem o menor sinal de fraqueza. Jerusalém não era apenas uma cidade, era um símbolo. Um campo minado onde política, religião e resistência se entrelaçavam todos os dias. E Pilatos, com sua mentalidade militar, não entendia a profundidade espiritual do povo que deveria governar. Para ele, manter a ordem era o suficiente. Mas na Judeia, a ordem imposta sem compreensão apenas gerava ódio. Cada decisão sua, cada gesto de autoridade romana era interpretado como uma provocação. Ele não estava em guerra como um exército, mas como uma identidade milenar. Anos antes, Roma havia tentado governar a Judeia através de reis locais, como Herodes, o Grande, e seu filho Arquelao.
Mas quando isso falhou, decidiram impor diretamente seus prefeitos romanos. Pilatos foi o quinto, e o que causou mais problemas. Sua residência estava em Cesareia, uma cidade costeira construída no estilo romano, com templos, circos e estátua. Mas durante as festas judaicas, como a Páscoa, ele precisava se mudar para Jerusalém, porque era nesses dias que as tensões chegavam ao auge. Multidões chegavam de todos os lados. O fervor religioso se misturava com o ressentimento político. E bastava uma faísca para incendiar tudo. Pilatos chegou à Judeia com espadas, escudos e ordens. Mas logo descobriria que governar com mão de ferro só o aproximava de sua queda e de seu nome ficar selado na história por um ato do qual ele nunca poderia escapar. Pilatos não demorou a deixar sua marca, mas não como ele esperava. Um de seus primeiros atos foi introduzir em Jerusalém os estandartes romanos com a imagem do imperador Tibério. Para qualquer província, isso era normal, mas em Jerusalém era uma ofensa direta. Os judeus consideravam essas imagens como uma forma de idolatria. Era como profanar sua cidade santa. Os soldados entraram à noite, trazendo os estandartes escondidos. Quando o sol nasceu e a cidade os viu, a indignação estourou. Uma delegação de judeus viajou até Cesareia, onde Pilatos residia. Durante dias, suplicaram para que ele os retirasse. Ele se recusou, até que, ao ameaçá-los com a execução, os manifestantes se ajoelharam e ofereceram seus pescoços à lâmina das espadas. Pilatos não esperava aquilo. Aquela gente preferia morrer antes que ver sua fé pisoteada. Humilhado, cedeu. Retirou os estandartes, mas o dano já estava feito. Em outro episódio, mandou colocar escudos de ouro em Jerusalém, gravados com seu nome e o do imperador. Não tinham imagens, mas os nomes imperiais já eram uma provocação. Os protestos chegaram até Roma, e dessa vez, Tibério ordenou pessoalmente que os retirassem. Pilatos ficou exposto não apenas diante de seus súditos, mas também diante de seu próprio imperador. Sua autoridade já não era absoluta, e ele sabia disso. Mas o erro mais grave estava por vir. Em uma tentativa de construir um aqueduto para levar água a Jerusalém, uma obra útil, sim, mas polêmica, ele tomou o dinheiro diretamente do templo. O tesouro sagrado, destinado ao culto, foi usado para uma obra pública romana. Para Pilatos, era uma solução prática. Para os judeus, era uma blasfêmia. A indignação não demorou. Protestos massivos foram organizados. Houve confrontos. Alguns registros dizem que Pilatos disfarçou soldados como civis entre a multidão, armados com porretes, e ao dar a ordem, eles golpearam impiedosamente, matando muitos. A cada incidente, Pilatos cavava mais fundo o abismo entre ele e o povo que deveria pacificar. Não era apenas uma questão política, era uma guerra simbólica, espiritual e cultural, e Pilatos estava perdendo. Por séculos, Pôncio Pilatos foi conhecido apenas pelos textos bíblicos e relatos de antigos historiadores. Alguns até duvidaram de sua existência, até que a arqueologia falou. Em 1961, na antiga cidade portuária de Cesareia Marítima, um grupo de arqueólogos descobriu uma pedra enterrada nas ruínas do Teatro Romano. Uma inscrição desgastada pelo tempo, mas claramente visível. Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia, era a prova física que faltava. A única inscrição conhecida até hoje que menciona o nome de Pilatos, confirmando que ele não apenas existiu, mas realmente governou a Judeia como representante do imperador Tibério. A essa descoberta se somaram moedas cunhadas durante seu mandato. Embora carecessem de retratos imperiais, talvez como um gesto estratégico para não provocar os judeus, elas traziam símbolos romanos e referências explícitas ao poder central. Esses fragmentos do passado, espalhados pela terra e pelo tempo, contam uma história silenciosa. Pilatos não foi uma invenção religiosa, foi um homem real, de carne e osso, preso nas engrenagens de um império que o enviou para governar uma terra que nunca o aceitou. A pedra de Cesareia e as moedas são pequenas,
mas seu peso é imenso. São como ecos físicos do drama que estava prestes a se desenrolar, porque muito em breve esse mesmo governador se encontraria cara a cara como um homem que mudaria a história para sempre. Jerusalém estava cheia, era a Páscoa, e milhares de peregrinos preenchiam as ruas, os pátios do templo, os mercados. E no meio desse fervor religioso, os líderes judeus trouxeram um homem diante do governador romano. Jesus de Nazaré. Ele foi acusado de subversão, de se proclamar rei dos judeus, de incitar desobediência civil contra Roma. Mas Pilatos, ao olhá-lo, não viu um agitador político, viu um homem sereno, ferido e em silêncio. De acordo com os evangelhos, Pilatos interroga Jesus, e enquanto a multidão espera, seu rosto começa a mudar. Ele pressente que estão acusando-o por inveja, que há algo mais profundo em jogo, que esse homem não representa uma ameaça. Ele tenta soltá-lo, manda-o a Herodes. Ele retorna, sugere flagelá-lo e deixá-lo livre, mas os sacerdotes insistem que querem sangue. Então, ele oferece soltar um prisioneiro pela Páscoa. Um gesto tradicional apresenta duas opções, Jesus ou Barabás, um criminoso violento, e a multidão escolhe Barabás. Pilatos insiste mais uma vez, e o que farei com Jesus? E a resposta ecoa na praça, crucifica-o. Nesse instante, Pilatos entende que não há saída sem consequências. Se ele soltar Jesus, os líderes religiosos o acusarão perante o imperador por libertar um rebelde que se faz chamar de rei. Mas se ele condená-lo, sabe que está condenando um inocente. A história se lembrará, e ele também terá que carregar isso. Então vemos o gesto que se tornou um símbolo de cobardia e evasão. Ele pede água e se lava as mãos diante de todos. Sou inocente do sangue deste homem justo, diz ele, e entrega Jesus aos soldados. Esse instante, aparentemente político, foi uma decisão que dividiu a história em dois. Não foi um grito, nem uma espada. Foi o silêncio, a omissão e o medo do poder que selaram a cruz. Pilatos acreditou que estava se desvinculando, mas seu nome ficou para sempre ligado ao maior símbolo do cristianismo. O julgamento de Jesus não foi o fim de Pilatos, mas marcou o início de sua queda. Poucos anos depois, no ano 36 DC, um novo escândalo abalou seu mandato, desta vez na Samaria. Um grupo de samaritanos subiu o Monte Gerizim após rumores de que artefatos sagrados estavam escondidos lá. Não era uma rebelião, era uma peregrinação. Mas Pilatos não quis correr riscos e ordenou um massacre. Os soldados romanos atacaram impiedosamente. Mataram muitos, incluindo mulheres e idosos. O escândalo chegou aos ouvidos de Vitélio, o legado da Síria, uma autoridade superior a Pilatos. E desta vez a resposta foi imediata. Pilatos foi destituído. Foi ordenado que retornasse a Roma para dar explicações ao imperador Tibério. Mas ao chegar à Itália, uma nova tragédia política o esperava. Tibério havia morrido. O trono agora pertence a Calígula, um jovem instável, imprevisível e perigoso. A partir desse momento, o rastro de Pilatos se desvaneceu na história. Não existem registros oficiais sobre seu destino final. Alguns acreditam que ele simplesmente se retirou da vida pública. Outros, como o historiador cristão Eusébio, escreveram que ele foi forçado a cometer suicídio durante o reinado de Calígula. Não houve julgamento, não houve redenção, apenas o esquecimento. Aquele que um dia teve o poder de libertar Jesus acabou desaparecendo sem glória do cenário romano, mas seu nome jamais foi apagado. Durante séculos, Pilatos foi citado em credos, evangelhos e sermões. Embora tenha tentado se isentar de culpa, a história decidiu lembrá-lo como o homem que teve o poder de fazer a coisa certa, mas escolheu não fazê-la. Pôncio Pilatos não cravou os pregos, não empunhou o chicote, não carregou a cruz, mas seu silêncio
pesou mais que uma espada. Ele foi um governador preso entre dois fogos, o medo de perder seu cargo para o imperador e a consciência de que ele estava diante de um homem justo, condenado por inveja e fanatismo. Foi um cobarde, um político frio ou simplesmente alguém que tentou sobreviver a uma situação impossível? A verdade é que Pilatos representa algo maior do que uma simples figura histórica. Ele representa todos aqueles que, em algum momento, tiveram a opção de fazer a coisa certa e decidiram virar o olhar. Seu gesto de lavar as mãos, mais do que uma desculpa, se tornou um espelho, porque todos nós já estivemos lá em algum momento, diante de uma decisão difícil, com medo, pressionados, duvidando. A história de Pilatos não é apenas sobre a crucificação de Jesus, é uma história sobre poder, medo moral e as consequências de não agir quando mais importa. Então hoje, deixo você com uma pergunta. Se você estivesse no lugar dele, com todo o império atrás de você e uma multidão furiosa à sua frente, você teria coragem de fazer a coisa certa? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com alguém que ama a história. E se quiser mais relatos que te façam pensar, se inscreva e ative o sininho. O que vem só melhora.